Queridos irmãos, uma alegria estarmos aqui novamente, agora nesse terceiro vídeo, onde vamos fechar aí essa trilogia, né, que visa abordar o tema liderança servidora e sucessão na casa espírita. Aqueles irmãos que porventura não tiveram a oportunidade de assistir os dois primeiros vídeos, eu sugiro que dê uma pausa agora, volte lá, assistam o primeiro e o segundo vídeo, porque lá nós vamos traçar aí os conceitos de liderança servidora, sua área de atuação, o escopo de atuação, o perfil do líder, né, para que a gente possa então, ao adentrarmos no tema sucessão da casa espírita, a gente entenda a clareza e a importância deste papel de líder na condução do processo de sucessão. Ok? Então, eu acho extremamente importante não avançarmos sem antes termos assistido os dois primeiros vídeos. Esse trabalho, né, é um trabalho capitaneado pela área de ações estratégicas do CERJ e tem como objetivo apresentar ferramentas, né, informações, conteúdo para que as nossas casas espíritas possam melhorar cada vez mais o seu processo de gestão. Ok? Então esse é o objetivo desses vídeos. Esses assuntos foram tratados também na Escola de Líderes com mais profundidade e aqui estamos fazendo um modelo mais enxuto, né? Mais didático, para que as casas, os companheiros, possam trabalhar os temas no interior de suas casas com mais pontualidade, com mais intimidade. Eu sou Mauro Medeiros Santos e sou colaborador da área de ações estratégicas. Então, vamos lá, feita essa introdução, né, ver o que vamos tratar no vídeo de hoje. Hoje, então, nós vamos falar sobre o que é sucessão, vamos entender o que é isto, por onde começamos o processo de sucessão, as etapas subsequentes, vamos entender aí como é essa construção da sucessão e a sucessão com Jesus, lembrando que toda tarefa, né, que a área de ações estratégicas do SERJ desenvolve, nós temos como modelo o nosso Mestre Jesus. Então, seguindo em frente, o que é a sucessão? E aí trazemos essa fotografia, né, do filme do Rei Leão, né? Ali está o Rei Leão com o Simba, mostrando exatamente esse papel, né, de nós estarmos preocupados com a sucessão das nossas casas, para que a gente possa garantir a elas a sua longevidade. Então, o processo de sucessão identifica, né, e desenvolve pessoas que sejam capazes de assumir posições estratégicas dentro de uma instituição. Então, nas nossas casas espíritas, nós temos sim que nos preocuparmos com essa sucessão, de formarmos novas lideranças, que é o objetivo dos dois primeiros vídeos, onde nós falamos da importância dessa formação de novas lideranças. Por isso a importância de voltarmos lá e assistirmos os dois primeiros vídeos. A liderança que se preocupa apenas com a sua gestão é uma liderança preocupante, porque ela não visa a longevidade, a continuidade da instituição, da casa espírita, dos trabalhos que lá são desenvolvidos. Então é muito relevante, né, nós estarmos aí atentos e preocupados com essa sucessão. Assim como fez Jesus. Como nós falamos, o trabalho é desenvolvido sob o modelo do Cristo. O que o Cristo fez logo assim que iniciou o seu missionato aqui na Terra, né? Ele se apropriou, ele integrou, aproximou colaboradores, potenciais lideranças, para que, através dos seus exemplos, da sua atuação efetiva, ele pudesse, então, estar ali capacitando e formando novas lideranças. Né? Então, Jesus já se preocupava com isso desde o início, né, do seu mandato, se nós podemos dizer assim. Então, é muito importante nós estarmos preocupados, atentos, porque a sucessão não é simplesmente colocar outra pessoa quando nós vagarmos a nossa função. Não é isso. É colocar a pessoa devidamente capacitada, qualificada, né, com um perfil adequado para poder bem desenvolver aquela tarefa.
Então, isso é que é muito importante e é importante falarmos de sucessão por esse aspecto. Seguindo, então, por onde iniciar o processo de sucessão? Então, as boas práticas no processo de sucessão passam pela observação e aproveitamento daquele que é o principal ativo de qualquer instituição, seus colaboradores, preservando e permitindo o desenvolvimento de suas potencialidades. Então, como nós falamos anteriormente, não é simplesmente, eu vou sair, outra pessoa vai ocupar. Não deve ser assim. Nós temos que, ao longo da nossa gestão, né, observarmos os companheiros, darmos oportunidade deles desenvolverem essa liderança, capacitarmos e delegarmos responsabilidade e competências, para que a gente possa perceber se de fato aquele companheiro a quem estamos ali inclinados a fomentar que ele seja o sucessor de uma tarefa qualquer, ou até mesmo na direção de nossas casas, ele tenha o perfil, para que não haja uma ação de descontinuidade, né, daquilo que se iniciou num determinado momento e venha se interromper por força dessa inobservância do perfil daquela pessoa que estará à frente da instituição ou mesmo do movimento espírita ou mesmo de alguma tarefa. Então, quais são as etapas, né, para a sucessão na nossa casa espírita? Então, nós temos que perceber o seguinte, as etapas desse processo, porque a sucessão é um processo, né, não é simplesmente um momento, um ato isolado, ele é um processo. O processo que se inicia lá atrás, quando nós estivermos observando os nossos companheiros, trazendo para um trabalho mais próximo e colaborativo, enxergando ali os potenciais de liderança. Então, isso começa lá atrás. E ele se desenvolve ao longo, né, dos nossos encontros, da nossa convivência e das experiências que vamos promovendo a cada um deles para observarmos a sua capacidade de liderar. Então, as áreas, né, que nós precisamos estar atentos de uma maneira mais concisa estão aqui. Então, nós precisamos ter atenção às pessoas, às competências que essas pessoas, porventura, possuam, à instituição, aonde essas competências irão exercer, né, as suas atividades, e o conhecimento que, porventura, eles já detenham ou precisam adquirir para bem desenvolver as suas tarefas. Então, em relação às pessoas, nós vamos estar olhando o perfil, em relação às competências, quais as tarefas que ela poderá assumir, em relação à instituição, esse alinhamento desse perfil com essa competência, com aquilo que a instituição faz, e o conhecimento para que a gente possa medir ou até mesmo facilitar o seu desempenho na tarefa que será proposta. Então, nós vamos ver agora cada item desse para entender melhor e assim sabermos aplicá-los. Então, com relação às pessoas, né? Então, dentro de um processo de sucessão, devemos traçar o perfil para cada tarefa a ser ocupada por um companheiro. Desta forma, mitigamos o risco de alocar pessoas sem as características para ocupar determinadas funções na nossa instituição. Então, veja bem, o melhor caminho, né, o caminho mais seguro está em quê? Nós temos lá nosso organograma da instituição, cada caixinha daquela, cada atividade daquela, ter um perfil, né, de desempenho da pessoa que porventura for assumir aquela tarefa, assim nos facilitará identificar qual pessoa está próxima daquele perfil e assim colocarmos a pessoa adequadamente naquela atividade. Então, por exemplo, se nós precisamos lá de evangelizadores, então nós temos lá o perfil do evangelizador. Tem que gostar de criança, tem que ter um perfil de educador,
né? Tem que gostar de leitura, conhecimento doutrinário, e assim nós vamos elencando quais são os requisitos desse perfil. Quando surgirem, então, as pessoas, o que nós faremos? Opa, essa pessoa tem esse perfil, ou pelo menos parte dele. Vamos supor que ela não tenha, por exemplo, conhecimento doutrinário, ela pode participar dos cursos de capacitação, de estudo do ESG, e assim adquirir aquele conhecimento. Então, isso facilita muito quando nós estamos ali pensando em pessoas para serem sucessores em alguma atividade, ou mesmo em cargos de uma diretoria, se for o caso. Então, a competência, né? Agora vamos olhar para a tarefa. Então, a competência. Quando tratamos da competência, em um processo de sucessão, buscamos não apenas o conhecimento, mas a experiência ou a afinidade, características necessárias para se realizar uma determinada tarefa. Com a construção do perfil, apresentado na fase anterior, facilita a identificação das competências necessárias à função. Então, veja bem, nós lá atrás vimos as pessoas, né? Vamos lá olhar as pessoas, estabelecemos o perfil, ótimo. E aí agora vamos lá olhar as competências. Então vamos supor que chegue à nossa casa uma pessoa que exerceu na sua vida profissional a atividade de contador, né? Então ele tem muita experiência com essa área administrativa financeira, com a organização das informações financeiras, está intimamente ligado com as leis que regem esses compromissos, né, que a nossa instituição possui. Ora, então se ele já tem um perfil, né, uma competência, melhor dizendo, em uma tarefa, e eu tenho este perfil alocado lá nas pessoas para, por exemplo, assumir a função de diretor financeiro da instituição, opa, eu estou unindo o útil ao agradável. A pessoa vai se sentir confortável porque domina o conhecimento, vai se sentir bastante feliz em ajudar a instituição naquela área de conhecimento que ela possui, e a instituição vai estar segura na condução desse assunto. Então veja como é relevante nós estudarmos o perfil das pessoas e as competências que ela possui, para que possamos direcioná-la bem à tarefa que nós precisamos ali adequar ou até mesmo preparar para um futuro processo de sucessão. Tudo bem? Seguindo então adiante. Agora olhando para a instituição, né, e esse alinhamento entre o sucessor e a instituição. Então, dentro do processo de sucessão, em especial em instituições espíritas, que é o nosso foco, cujo propósito seja o alinhamento com a proposta de Jesus, se faz necessário o alinhamento do candidato aos objetivos da instituição, onde serve o companheiro, onde ele vai exercer ali a sua tarefa, a sua colaboração. Quanto maior for a identidade e a fidelização aos princípios institucionais, maior serão as chances de um processo sucessório harmônico e linear. Então, veja bem, quando nós nos identificamos com aquela instituição, quando nós criamos essa identidade, né, com a instituição, se torna muito mais prazeroso, né, e fácil de nós estarmos ali assumindo determinadas funções que esta instituição venha a necessitar. Então, criar ou perceber essa ligação é fundamental, principalmente para que a gente mantenha aquele companheiro, né, no nosso convívio, né, exercendo a tarefa que é necessária ser feita e que ele pode bem desenvolver. Então, importante, muito importante, essa relação entre a instituição e o indivíduo que irá estar diante de uma tarefa qualquer. O conhecimento, né? O conhecimento ele vai agir diretamente no desempenho. Quanto maior conhecimento eu tenho de uma área, maior será a minha desenvoltura nesta área, né? Aquele exemplo que nós trouxemos lá do contador. Para ele, será uma continuidade, uma extensão da sua vida profissional, só que agora feito de forma muito mais prazerosa, né? Muito mais dedicada, no sentido de que
Ele não visa ali um trabalho por obrigação em função de um salário, mas sim a sua doação, a sua entrega em função de algo altruísta. Mas o conhecimento é o mesmo, a aplicação do conhecimento também será a mesma, né? Então isso é muito importante. Então, o conhecimento é algo que nós devemos buscar. Caso o companheiro tenha vários requisitos, né, para exercer uma tarefa, mas não tenha o conhecimento da tarefa, caberá ao líder, né, prover esse conhecimento para que ele possa, então, com segurança, desenvolver bem aquela tarefa, ok? Então, quanto ao conhecimento, quando buscamos um sucessor para assumir determinada função ou tarefa na instituição, devemos ter a atenção para a sua formação ou capacitação, com vistas à construção da competência do companheiro na futura tarefa, mitigando a descontinuidade e atropelos na continuidade da função ou da tarefa. Então, isso é muito relevante. Caso o companheiro não tenha esse conhecimento, ou a aplicação que ele fazia desse conhecimento fora da instituição precisa de algum ajuste para exercê-la na instituição, isso é importante ser conhecido e ajustado, para que esse companheiro, então, desenvolva bem a tarefa. Ok? Então, por exemplo, fora daquela visão financeira, que é muito fácil, né? Mas na evangelização, por exemplo, ela pode ter sido professora, por exemplo, na rede privada ou pública, ter conhecimento de magistrado, ter conhecimento de sala de aula, mas não tem conhecimento doutrinário, né? E como nós falamos, nós estamos aqui visando o modelo de Jesus. Então, nós temos que perceber como aplicar o processo de evangelização, de educação, né, de facilitador, né, da reforma da alma, do espírito encarnado, nesse contexto em que eu estarei ali à frente de um grupo de crianças ou jovens para orientá-los, né, nesse processo. Então, assim, às vezes é necessário termos alguns ajustes, como lá no vídeo de liderança, uma das características do líder eficaz é ajustar as expectativas. Então, ajustar a expectativa é um exemplo. Muitas das vezes a pessoa tem conhecimento, acha que vai desenvolver de forma semelhante ou igual ao que fazia fora da casa espírita, e ele vai se deparar com algumas dificuldades que uma simples compreensão do contexto já poderá ajudá-lo a desempenhar bem ou melhor aquela atividade. Então, construindo a sucessão, né, nós temos essas etapas, e é importante entendê-las como elas ocorrem, porque uma sustenta a próxima. Então, vamos lá. No desenvolvimento de talentos, falamos aqui, lá no início, as pessoas, né? As pessoas são os talentos. As pessoas são o alvo das nossas observações. Então, temos que observar, sim, esses talentos e buscar desenvolvê-las. Como fazer isso? Então, primeiro, observar os colaboradores. As pessoas que estão conosco, que visitam a nossa casa, que frequentam as nossas reuniões, são os colaboradores, são os futuros sucessores, os futuros líderes. Se nós não nos aproximamos deles, estamos perdendo essa oportunidade, né, de fidelização, de aproximação, né, desses companheiros à tarefa. Então, observar os colaboradores é muito importante. Promover capacitações de liderança. A gente, às vezes, faz muita capacitação de evangelização, de reunião mediúnica, de ESD, mas esquece de fazermos capacitações sobre liderança, sobre gestão na casa espírita. Porque se nós tivermos uma gestão equivocada ou incompetente no sentido de faltar competência, faltar capacidade, capacitação, conhecimento para desenvolver aquela tarefa, nós vamos trazer péssimos resultados, né, para qualquer área das nossas instituições. Então, promover capacitações nesse segmento, né, de gestão, e a liderança é um item dessa de gestão, é muito importante. E nessas capacitações, o que a gente faz? A gente identifica os potenciais líderes.
A gente faz os exercícios, faz a capacitação, identifica as lideranças, opa, esse é alguém que eu tenho que efetivamente buscar, trazer para mais próximo. Identificação das lideranças. Então, eu identifiquei quem são os líderes ou potenciais lideranças e vou para a próxima fase. Então, eu vou observar as características de liderança entre os colaboradores. Opa, ele tem ali uma liderança. Qual é a área de conhecimento dele? Onde ele poderia atuar? Avaliar a capacidade de gestão dessas lideranças. Ok, ele é uma liderança, ele consegue concentrar pessoas em torno do seu ponto de vista, da forma como ele conduz, ótimo. Agora, qual é a maneira pela qual ele exerce essa liderança? Importante. Será que ele sabe utilizar esse potencial que ele traz para a consecução de uma tarefa? Ou ele, às vezes, apesar da liderança, ele gosta de fazer as coisas sozinho? Isso é importante observar. Prover a aproximação das novas lideranças a atividades sucessoriais, ou seja, buscar aproximar, então, as pessoas das tarefas que você vislumbra ou que ela sinaliza que poderia estar fazendo na casa espírita. Então, isso é muito importante, para que a gente possa colocar a pessoa certa no lugar certo. Desenvolvimento dos líderes. Então, promover cursos internos e externos dos nossos líderes. Uma vez identificados os líderes e aproximado essa liderança das devidas áreas, prover, então, as suas capacitações. Estabelecer um programa de aprendizado ativo, ou seja, onde eles efetivamente vão estar fazendo as tarefas de forma acompanhada, sendo observados ali e acompanhados, para que eles possam ser bem direcionados na execução das tarefas. A avaliação 360 graus, ou seja, permitir que essas lideranças elas enxerguem o quanto que a sua atividade contribui para o todo. Isso é muito importante, porque a gente cria essa sinergia institucional. E delegar competências, ou seja, confiar naquele que você está estimulando a assumir uma tarefa. Então, deixe que ele faça, deixe que ele proponha, e que assim a gente vai acompanhando e ajustando aí as possíveis expectativas e excessos que venham surgir. E a partir daí, então, criar um plano de sucessão. O que é um plano de sucessão? É trabalhar o desapego da função, ou seja, aquele que vai passar, pelas lideranças que vão substituí-lo. Então fulano lá vai assumir minha função. Então, que a gente seja esse facilitador, para que o companheiro compreenda muito bem aquilo que fizemos, quais eram as nossas propostas, e assim ele possa assumir com tranquilidade a nova tarefa. Apoio às lideranças, colaborando com suas propostas para a atividade, aquilo que nós falamos, fazer o processo de transição, e estabelecer o plano de sucessão, onde a transição ocorra de forma participativa. Ou seja, a gente não simplesmente abandona a cadeira, vai embora, quem sentar lá corre atrás e se vira. Não. A gente vai estar ali junto, facilitando, tirando as dúvidas, mostrando de que maneira aquela área, aquela tarefa está contribuindo para as demais. Então, esse processo, sendo bem implementado, nós estaremos dando aí uma segurança para que as nossas instituições tenham sucesso no seu processo de longevidade. Então, a sucessão com Jesus, como falamos, Jesus no início do seu missionato na Terra, ele se cercou de pessoas às quais ele foi capacitando, foi confiando, foi delegando, foi passando informações e formatando essas lideranças para assumirem as suas devidas tarefas. Então, tomando Jesus por modelo, devemos basear o processo de sucessão na identificação e desenvolvimento de pessoas, proporcionando os meios que possam capacitá-las nas ferramentas e conhecimentos que necessitem para bem desempenharem suas funções. Então, isso funcionou com Jesus e funciona com qualquer um de nós que estejamos engajados na formação, na capacitação de trabalhadores visando a longevidade das nossas instituições e do nosso movimento espírita. Assim terminamos então o terceiro vídeo, terminamos essa trilogia. Espero que tenha sido bastante profícuo e agradável a todos. Lembrando que o CESG, principalmente na área de ações estratégicas, temos vários materiais lá, bastante extensos, sobre a área de gestão. Então, convido a todos que frequentem o site
do CERJ na área de ações estratégicas, como os demais, para se municiarem, para se complementarem de conhecimento e assim agirem com maior segurança dentro das suas instituições e do movimento espírita. Um grande beijo, até a próxima.